Muito boa noite a todos. Chamo-me Marcelo Silva, trabalho na Finansur Agroalimentar, no Departamento Comercial, mais propriamente na área das rações familiares. A título pessoal, eu quero expressar a minha satisfação em estar presente aqui hoje com vocês e começar por agradecer. Agradecer a vossa presença, o tempo que vocês estão a dedicar para estar aqui connosco e ouvir a nossa palestra. Gostava de agradecer profundamente à Agripec Grupos. Sem esta empresa, uma empresa parceira de muitos anos, sólida, tem sido impecável com a gente e sem ela teria sido muito difícil a gente fazer esta palestra. O objetivo desta palestra, no fundo, é partilhar conhecimento e, no fundo, aplicar nas vossas explorações de agricultura. Para isso, trazemos cá dois técnicos de excelência, o Dr. Tiago e a Dra. Constança. Portanto, o Dr. Tiago vocês já o conhecem. É um veterinário que tem muita experiência em clínica, em bovinos, leiteiros, carne, qualidade de leite e é referenciado aqui. Também é o gestor da equipa de reprodução de Finansur que tem, em bovinos leiteiros também, mas gostava aqui evidenciar aqui uma característica muito importante que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos, que é eu tenho aprofundado bastante na rentabilidade económica das explorações leiteiras. Temos também a Dra. Constança, com muita experiência clínica em bovinos, é natural de Lisboa, sabe muito também sobre a qualidade de leite e está afeta à equipa de reprodução também, da Finansur. A título de só um pequeno reparo, ela está a fazer neste momento cerca de 2.500 cabeças em reprodução em São Miguel. Portanto, eu se calhar agora dava a palavra aqui à Dra. Constança, que é a primeira. Quero só fazer uma pequena observação. Se tiverem dúvidas, se calhar colocávamos no final de cada palestra. Não é? Depois também está. Sim. E para não se esquecerem de preencher o questionário, que é muito importante para a nossa melhoria constante. Está bem? Está muito bastante. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, falamos no final, mas se sentirem confortáveis também, podem esclarecer, está bem? Pronto, eu venho aqui falar sobre a fertilidade e a importância de detecção de ciúmes. Numa primeira abordagem, só meramente para informar, uma questão informativa, nós no ano passado, e estes dados são de 2023, pronto, o que é que nós temos aqui? Temos as ilhas todas, temos aqui São Jorge sublinhado em vermelho e temos aqui vários parâmetros analisados. O que eu vos queria realçar é que realmente aqui a produção de leite e aqui a superfície agrícola utilizada. Ou seja, das ilhas, 100% da superfície agrícola utilizada das ilhas todas, São Jorge utiliza 13,21%. Tem essa área de superfície agrícola utilizada 13%. E desses 13%, como vem aqui na produção de leite, utilizam apenas 4,24% dos 13% para produção de leite. Pronto, aqui também, meramente informativo, queria comparar aqui o ano de 2024 com 2025, como é que foi o vosso ano, aqui em questão de produção. Portanto, todos os anos de 2024, todos os meses de 2024 para 2025, houve aumento na produção. Portanto, conseguimos ver aqui de janeiro a dezembro, temos aqui meses com maiores produções, realmente temos aqui maio e junho os meses mais fortes. 2024 produziram 3.183 e em junho 3.304 e conseguiram aumentar em 2025 para 3.345 e 3.135. Portanto, todos os meses, relativamente a 24 para 25, aumentou a produção, isso foi bom, portanto tiveram um aumento de produção de leite. Isto é meramente informativo. Nas outras ilhas não correu tão bem. Houve ilhas em que houve um crescimento na produção. Aqui em São Jorge foi bom, houve aumento na produção. Os meses mais fortes aqui na primavera. Já sei que aqui é um tempo sazonal, a vossa produção é mais forte na primavera. Pronto, em São Miguel é bem diferente. Pronto, isto aqui realmente demonstra isso. Pronto, relativamente aqui à fertilidade, o que é a fertilidade?
Portanto, é a capacidade de uma vaca ficar prenha, manter a gestação sem abortar, tendo sido ela coberta na altura certa. Portanto, qual é que é a importância da fertilidade? Toda a gente aqui, para a produção de leite ou para a produção de carne, os animais têm de emprenhar. Para que isso aconteça, tem que haver inseminação ou cobrição natural. Eu sei que aqui também utilizam muito estudo. Para que isso aconteça, os animais têm que manifestar ciúmes, ou têm que ser detectados pelo produtor ou pelo produtor, e para eles manifestarem ciúmes têm que estar a ciclar. Para eles estarem a ciclar, têm que ter um bom arranque no pós-parto. Sem ter um bom arranque no pós-parto, os animais não vão mostrar ciúmes, não vão ciclar, não vão ter. E para isso, um bom serviço de fertilidade, um bom acompanhamento é fundamental para que as coisas aconteçam nos tempos certos e não atrasar vários meses. Relativamente aqui, vou falar aqui de alguns índices que nós utilizamos para avaliar como é que está a correr a nossa exploração, como é que está a correr o nosso desempenho. Estamos a ter sucesso, estamos a ter sucesso. Pronto, índices esses são. Aqui quem tem acompanhamento reprodutivo talvez esteja um bocadinho mais dentro deste assunto. Quem não tem pode aqui fazer alguma questão se tiver alguma dúvida. Portanto, taxa de prenhez deve andar à volta, o objetivo, tem aqui os índices, portanto, na taxa de prenhez deve andar à volta dos 18% para cima, taxas de concepção dos 40% para cima, taxa de inseminação dos 50% para cima, a percentagem de efetivo gestante acima dos 55%, ou seja, nós deveremos ter, desde janeiro a dezembro, sempre mais de metade das nossas vacas prenhas. A intervalo de partos deve andar abaixo dos 400 dias em aberto até ser confirmada a prenha, sensivelmente até aos 110, a realidade de São Miguel mesmo, com acompanhamento reprodutivo, com aos 120, 125, está bem? Este aqui é o bairro que é o que nós deveríamos conseguir atingir. E os nossos dias em leite, assim, até 170 dias em leite, em média, claro. Isto aqui é um exemplo demonstrativo daquilo que eu estive a falar mais ou menos para vocês perceberem. Portanto, num efetivo de 100 vacas, eu sei que aqui as médias são um bocadinho mais baixas, dá para 50, 30 vacas, mas se tivermos uma média de 100 vacas e nós apanharmos 45 vacas saídas, ou seja, das pretas todas, das 100 vacas, as vermelhas são as que nós apanhamos saídas e inseminarmos, as nossas taxas de inseminação vão ser das 100 vacas, inseminarmos 45 e, portanto, taxa de inseminação 45%. Já sabemos, ela está aqui até vermelho, porque a ideia é andar acima dos 50, está bem? Portanto, o que significa que estamos a detectar poucos. Se dessas 45 vacas inseminadas, 18 ficarem prenhas, as nossas taxas de concepção são de 40%, ou seja, das 45 vacas inseminadas, 18 gestantes, taxa de concepção 40%. Está a ver, porque a ideia é andar acima dos 40, igual aos 40, portanto, está dentro do valor. Portanto, destas vermelhas foram inseminadas, as verdes são as que foram ficando prenhas. Mas se tivermos algum azar e duas das que foram prenhas fizerem mortes embrionárias, ou seja, perderem, o que acontece? Ficamos apenas com 16 vacas prenhas. Portanto, de todas elas, 45 foram inseminadas e ficamos com 16 prenhas. Ou seja, das 100 vacas totais que nós temos, 16 ficaram prenhas. A nossa taxa de prenhez está apenas de 16%. Vimos anteriormente que tem que andar acima dos 18%. Está bem? Portanto, o que significa que aqui apanhamos poucos ciclos e apanhamos poucas vacas, temos taxas de prenhez reduzidas. Pronto, acho que foi, não sei se os professores tiveram uma dúvida, não hesitem, está bem? Pronto. Também, meramente informativo, na Ilha de São Miguel, no ano anterior, no ano 2025, temos aqui os meses todos, de janeiro a dezembro. O que é que nós temos aqui? A linha azul, nós temos o leite produzido nesse ano. A linha verde, nós temos a taxa de concepção. A linha amarela, temos a taxa de inseminação. E esta linhazinha aqui embaixo é a taxa de prenhez. O que é que eu vos quero realçar com isto? Que nos meses em que se produziu mais leite, que coincide aqui com a altura da primavera, portanto, de abril aqui a junho, portanto, nos meses em que se produziu mais leite, foi na primavera, também é nesses meses, nessa altura, que as nossas taxas de concepção foram superiores. O que é que isto quer dizer? Que as vacas estavam a ficar prenhas facilmente. No entanto, nossas taxas de inseminação, esta amarela, as nossas taxas de inseminação estavam mais baixas. Porquê? Tendencialmente, na primavera, os produtores têm que semear milho, estão a perder mais tempo nas terras, e o que é que acontece? Têm menos chios.
Portanto, na altura em que se consegue entranhar mais facilmente as vacas é a altura em que se inseminam menos. O que é que significa? Aqui esta linha é a taxa de prenhez, que aqui houve um ligeiro decréscimo, de facto, o que significa que as vacas foram poucas vacas inseminadas, portanto, as nossas taxas de prenhez é baixa. Não se insemina vacas, não há vacas prenhas. Logo, na altura, melhor para inseminar. Está bem? Isto é meramente informativo. Temos o porquê disto, realmente as pessoas estão a olhar menos às vacas, perdem menos tempo a detectar ciúmes, porque estão a perder tempo nos campos. Retomando um bocadinho aqui o tema de fertilidade, portanto, fatores que afetam as nossas taxas de concepção, ou seja, fatores que afetam as vacas ficarem efetivamente prenhas. Portanto, manifestação de ciúmes ou ausência de ciúmes, se elas não manifestarem ciúmes não são inseminadas, se não forem inseminadas não ficam prenhas. Timing de inseminação, também vou abordar este assunto muito importante. Qual é a altura melhor para inseminar? Nós detectamos o ciúme e temos que saber qual é a altura melhor para inseminar. Se amanhã já não inseminamos, pronto. Técnica do inseminador também é importante para quem tem inseminação. E aqui eu sei que usam bastante touro. Eu gostava que me pusessem o braço no lado que é que utiliza touro aqui. Bastante. E inseminação. Pronto, usam mais touro que inseminação. Neste caso, peculiarmente aqui, no touro, para quem usa touro, um touro deve estar para 40 vacas. Um touro para 100 vacas vai ser um touro pouco eficiente. E, para quem tem touro, deveria ter que utilizar as andragólicos. O que é que isto quer dizer? É fazer uma análise óssea do touro para saber se efetivamente se o touro é fértil ou não. Porque nós temos o problema das vacas e as vacas não vão ficar prenhas, ou o problema é das vacas ou o problema é do touro. Se as vacas parecem uma boa nutrição, com uma boa condição corporal e até fazem ciúmes, mas não vão ficar prenhas, provavelmente o touro é pouco fértil e por isso, para quem depende muito do touro, um exame andragólico é sempre um exame a fazer, está bem? Também, fatores de stress estão relacionados com as nossas taxas de concepção, ou seja, na altura em que as vacas sofrem salinidade, ou sofrem vacinações, ou muita manipulação de pessoas, elas vão estar em stress, níveis de cortisol vão aumentar, e se as vacas forem inseminadas nesta altura, provavelmente as nossas taxas de concepção vão ser reduzidas. Maneira alimentar também está relacionado, estatuto sanitário, o que é que isto quer dizer? Vacarias que vacinem estão a controlar os problemas, logo elas ficam prenhas mais facilmente. Vacarias que não controlam os problemas, é normal que haja mais problemas de fertilidade. Relativamente à sazonalidade, também é um fator muito importante, toda a gente há de compreender que na altura do verão e na altura do inverno, as taxas de concepção vão ser mais reduzidas, muito calor, estresse térmico, elas não vão ficar tão facilmente. Pronto, 4 pontos aqui importantes sobre o cio da vaca. A duração média do cio da vaca são 18 horas. Cada cio perdido custa em média ao produtor 105 euros, está bem? Cada cio perdido. Ocorre a cada 18 a 24 dias, 21 dias nas vacas e as novilhas 20 dias. E vamos também aqui abordar os principais sinais de cio. Pronto. Qual é a importância de detecção de cios? Uma boa detecção de cios, o que é que vai fazer? Melhora as nossas taxas de inseminação, logo olhamos, detectamos os cios, inseminamos, portanto melhora as nossas taxas, melhora o controle de partes, aumenta a recria, garantimos que o animal está a parir um vitel por ano, e, portanto a nossa recria está assegurada, ela tem que parir, a vaca idealmente tem que parir um vitel por ano, não é parir ano sim, ano não, está bem? Melhora as nossas taxas de prenhez, portanto se nós detectarmos os cios, inseminamos as vacas, elas ficam prenhas, diminui os nossos dias em leite, e ao diminuir os nossos dias em leite aumenta a produção anual por vaca. Só para ter uma ideia, menos de 12 dias em leite aumenta 1 litro por animal. Está bem? E menos animais para o refúgio devido a problemas de fertilidade. Está bem? Portanto, perde-se menos animais se tivermos um bom acompanhamento, estamos a tratar dos animais e identificar os problemas. Pronto. Como é que podemos melhorar a nossa taxa de detecção de cios? A observação visual, aquela que nós todos sabemos, que é olhar para os animais. Se olharmos 3 vezes por dia aos animais, as nossas taxas de detecção de cios rondam os 86%. Se fizermos uma observação casual, só de passar ali, olhar 5 segundos e ir embora, apenas 43%. Os nossos clientes com acompanhamento de reprodução têm taxas de detecção de 42,5%. Marcadores de monta, não sei se utilizam aqui muito ou não, são estes estrotex aqui que se colam na vaca e, portanto, se eles ficarem todos vermelhos, significa que a vaca está saída, se eles estiverem todos pretos, é porque a vaca não manifestou ciúme. Shin Bolt, não sei se é aqui muito utilizado, provavelmente não. O que é que isto significa? É um touro castrado, portanto, ele não vai empenhar os animais,
que usa um cabeção e que tem aqui uma bolinha com liberalização de tinta. O que é que faz? Ele monta a vaca, suja a vaca com a tinta, mas não entranha, o que significa que a vaca está com tinta, significa que ela está para saída. Está bem? É uma ajuda para nós vermos aquele animal sair. Aparelhos eletrónicos, como já conhecemos, aqui os polares e os pedómetros também são uma bela ajuda. E o médico veterinário, quando faz palpação às vacas, muitas vezes detecta ciúmes silenciosos, ou então sabe quando é que a vaca está prestes a sair. Eu vi sempre, quando faço palpação, se vejo que a vaca está para sair, eu digo ao produtor, olha, está mais atento à vaca, que em 2, 3 dias ela vai para a saída, e eles aí já estão mais atentos e apanham mais facilmente o cio. Pronto, agora uma pergunta, só para ter uma noção também daqui da vossa extensão. Em que período do dia é que as vacas manifestam mais cios? Quem é que acha que as vacas manifestam cios entre as 6 da tarde e a meia-noite com o braço no ar? Ninguém acha. Entre o meio-dia e as 6 da tarde? Também não. Entre a meia-noite e as 6 da manhã? Okay? Então todos nesta sala acham que é entre as 6 da manhã e o meio-dia, é isso? Ou então não acham? É que eu não acho. Eu vou repetir, não há timidez, não há resposta certa nem resposta errada, há a resposta mais provável. Vá. Quem é que acha que é? Das 6 da tarde à meia-noite? Ok, um senhor, muito bem. Entre o meio-dia e as 6 da tarde? 2 senhores, 3, muito bem. Entre a meia-noite e as 6 da manhã? Não sejam tímidos. Ok. E entre as 6 da manhã e o meio-dia? Ok. A resposta mais perto da realidade, não é mais certa nem errada, é mais perto da realidade, é a resposta C. Quando é que elas manifestam mais cios? Entre a meia-noite e as 6 da manhã. Eu sei que não está lá ninguém para ver, é normal, mas é quando elas manifestam mais cios. Agora, em que período vocês estão a ensinar mais? Vocês veem uma vaca saída, vocês acham que vai inseminar mais de manhã ou mais de tarde? Quem é que acha que está a inseminar mais animais de tarde, braço no ar? E de manhã? Vocês não vão inseminar vacas. Nem de manhã, nem de tarde. Estão a fazer muitos ciclos, é o que eu estou a perceber. É o touro. É o touro, pois, exato. Não posso esquecer esse instante, claro. Ele é uma boa ajuda, é verdade. Tem toda a razão. Eu já vou responder. Então, se as vacas manifestam cios das 6 da meia-noite às 6 da manhã, muitos, mas mesmo muitos dos cios que vocês detectam de manhã são para inseminar ainda de manhã, porque ela já está saída há muito, muito tempo. E, portanto, se inseminarem para a tarde, muito provavelmente vai estar sangrada ou vai ter um ovo mais velho e pouco fértil que não vai ficar. Pronto. E porquê que elas manifestam? Temos aqui estudos que mostram que entre as 6 da manhã e o meio-dia apenas 22% de cios detectados, entre o meio-dia e as 6 da tarde 10% de cios detectados, entre as 6 da tarde e a meia-noite 25% de cios detectados e entre a meia-noite e as 6 da manhã 43% de cios detectados. Portanto, 68% dos cios entre as 6 da tarde e as 6 da manhã. Porquê? Menos calor, menos barulho, menos stress, elas estão mais à vontade para manifestar os seus comportamentos, não estão a comer com pressa de ir para a ordenha, estão mais relaxadas, fora de maneios e, portanto, manifestam melhor o seu comportamento cívico. Nos nossos clientes, fazemos reprodução, portanto, temos aqui a laranja que inseminam de tarde e aqui os azuis que estão a inseminar de manhã. E, portanto, 56% inseminam à tarde e 43% inseminam de manhã. O que acontece? 50% das vacas que foram inseminadas à tarde vieram negativas. Estamos a inseminar à tarde e metade vem negativo. Aquilo não é o número de todos, aquilo é a porcentagem das vacas. 56% das vacas inseminadas. são inseminadas à tarde. Sim. Ou seja, 43% das vacas estão a ser inseminadas de manhã e 56% estão a ser inseminadas à tarde. E dessas que estão a ser inseminadas à tarde, metade vem negativo. E apenas 45% das que estão a ser inseminadas de manhã vieram negativas, ou seja, vieram mais vacas positivas as que foram inseminadas de manhã e vieram mais vacas negativas que foram inseminadas à tarde. Está bem? Pronto, aqui algumas diferenças entre a
vacas altas produtoras e baixas produtoras têm aqui algumas diferenças e é preciso ter atenção. Portanto, num estudo realizado nos Estados Unidos, temos aqui as baixas produtoras abaixo dos 39 litros e as altas produtoras acima dos 39. Mas neste estudo foram consideradas baixas produtoras vacas a produzir 34 litros e altas produtoras vacas a produzir 46 litros. E as principais diferenças quais foram? A duração do cio de uma vaca baixa produtora é de 11 horas, enquanto que uma alta produtora é de apenas 6 horas. Número de montas de uma vaca que está a produzir menos, 9 montas, e de altas produtoras apenas 6 montas. E o tempo total das montas, as vacas consideradas baixas produtoras, 29 segundos, e as vacas altas produtoras apenas 21. O que é que isto significa? Que as vacas altas produtoras produzem cios mais curtos, menos montas por cio e montas mais curtas, ou seja, mais difíceis de apanhar o cio. O que é que significa? Para além do flor, para quem usa flor, tem que perder mais tempo a olhar para os animais para detectar estes animais. Porque basta nós estarmos a olhar para o lado, a vaca já não nos o cio, nós olhamos para a vaca e já não se vê o cio, especialmente as altas produtoras, que são cios mais curtos e de menos tempo de monta. Está bem? Outro estudo também demonstra exatamente o mesmo. Temos aqui a duração do cio em horas e aqui a produção delas. O que é que significa? Quanto maior a produção, menor o tempo de cio. Está bem? Portanto, lá está, altas produtoras, cios mais curtos, menos número de montas por cio e as montas que elas fazem que são menos tempo. Está bem? Portanto, olhar os animais, perder tempo a olhar para os animais para não perder cios, porque estamos a perder 105 euros cada cio perdido. Agora, gostava que vissem este vídeo com atenção. Depois vamos aqui a uma pergunta. Pronto. Quanto tempo em média dura o salto de uma vaca? Quem é que acha que é 10 segundos para o braço no ar? 7 segundos. 3 segundos. E 1 segundo. Há muita gente que não acha. Estou a ficar preocupada. A resposta certa é até 7 segundos demora ter o salto na vaca. Portanto, é o facto de nós estarmos aqui a falar, se a vaca tiver que fazer um ciclo de 7 segundos, eu olho para ela, já não vejo nenhum e já perdi. O que é que eu quero realçar com isto? Perder tempo a dar aos animais, são cios, são saltos, são muito rápidos. Portanto, quanto mais tempo olhamos para os animais, mais cios vamos detectar, mais vacas vamos ensinar, mais vacas vamos apanhar, sucesso para todos. Está bem? Agora, detecção de cios. Pontos importantes em relação a isto. Quando queremos apanhar as vacas saídas, é importante não ir vê-las na altura da ordenha. Claro que elas vão manifestar assim na altura da ordenha quando estão na manjedora, mas vamos ver muito menos cios comparativamente se formos vê-las fora da altura da ordenha. Então, se elas estiverem a paz, é muito melhor, vamos detectar muito mais cios. Fora da área da alimentação, claro, se elas estão a comer, não vão manifestar cios, estão decididas com outra coisa, portanto, não é nessa altura que vamos apanhar os três vacas. Final do dia e madrugada, já sabemos que entre as 6 da tarde e as 3 da manhã, mais especificamente entre a meia-noite e as 3 da manhã é quando elas vão manifestar mais cios. Não estou a dizer para passarem muito com elas, mas pelo menos no fim da ordenha da tarde já sabemos que elas aí é que vão estar a manifestar mais cios, deixar ir ao campo e ver, estar um bocadinho a perder um bocadinho de tempo a olhar para elas, porque é nessa altura que vamos detectar mais cios, está bem? Observar, pronto, isto aqui é uma sugestão. Observar no mínimo 2 vezes por dia, sendo que o ideal seria 3 a 4 vezes por dia. Porque se observarmos 4 vezes por dia, vamos aumentar em 20% o número de cios detectados. Está bem? Cada observação deve durar pelo menos 30 minutos, ou seja, quando damos a olhar aos animais e não vamos lá, vimos 5 minutos e vamos embora, perdemos os cios todos. Quando vamos lá, olhamos, perdemos 30 minutos, olhar, perdemos um bocadinho de tempo para os detectar. Está bem? Não pode ser uma coisa rápida. Já sabemos que cada monta dura até 7 segundos e para detectar cios, neste caso, vacaritas tabuladas, quem tem as vacas tabuladas, consegue no vosso caso, usar a ajuda de luzes para registrar nas câmaras e registros. Ou seja, quando tem uma vaca saída, o que é importante registrar? Qual é a vaca, já agora, que sinais de cio é que nós vimos e a que horas é que nós vimos. Porque só com estes registros é que nós vamos conseguir ajustar o painel de inseminação e aí ter mais sucesso. Eu também já vou falar mais à frente. Agora, principais sinais de cio. Eu acho que toda a gente aqui, não
consegue identificar estes sinais de cio. Quando é que uma vaca está a sair? Tenta montar outra, deixa-se ser montada, está a cheirar, está mais agitada, come um bocadinho menos, pode quebrar um bocadinho a produção, está mais esfolada, levanta a cauda, tem aquele limo translúcido e viscoso. Pronto. O que é importante nisto? É que quando nós olharmos para uma vaca e identificarmos os sinais de cio, é percebermos em que fase do ciclo é que ela está. Se ela está a ser inseminada naquele momento, se ela ainda é cedo para inseminar, se já é tarde para inseminar, ou seja, os sinais de cio que elas nos vão mostrar, nós temos que perceber qual é a altura do ciclo para inseminarmos na altura certa, está bem? Pronto. Agora, antes de chegarmos a essa explicação, o que é importante saber em relação ao cio verdadeiro da vaca? Pronto, o cio verdadeiro, quando é que ela está realmente em cio? É quando ela se deixa montar por outra vaca. Está parada e a outra vaca está a montar nela. Isso significa, chama-se reflexo de imobilização. E dura em média esse comportamento dela se deixar montar de 18 horas. A ovulação ocorre em média 14 horas após o reflexo de imobilização, ou seja, depois do reflexo de imobilização acabar, a ovulação vai ocorrer 14 horas depois. O tempo de vida do sêmen no interior da vaca é de aproximadamente 28 horas e dessas 28 horas, as primeiras 6 horas é de maturação do sêmen, ou seja, quando o touro cobra a vaca ou quando se insemina a vaca, as primeiras 6 horas é para maturação. Só depois é que o sêmen está pronto para fecundar, está bem? E em média, o óvulo mantém-se fértil durante 6 a 10 horas. Ou seja, o sêmen tem uma semivida dentro do animal superior ao óvulo. Portanto, na dúvida, mais vale inseminar mais cedo do que mais tarde, está bem? Porque o sêmen espera pelo óvulo. O óvulo já não vai esperar pelo sêmen, está bem? E agora sim, falar dos cios. Portanto, o que é um pré-cio? Nesta altura do pré-cio, ou seja, antes dela se deixar montar, o que acontece? A vaca está a fazer cavalo outras, não se deixa montar, muito importante. Cheira às outras, está mais inquieta, o pelo está um bocadinho mais enriçado, a vulva está mais úmida e inchada. O que é que significa? Cedo para inseminar. Está bem? Porque ela não está a deixar montar ainda. Se o verdadeiro, já sabemos que é o tal reflexo de imobilização, é quando ela está a deixar-se montar. E o que acontece? O principal, realmente, sinal que se distingue das outras alturas do cio, do pré-cio e do pós-cio, é este reflexo de imobilização. Também podem fazer cavalo nas outras, vocalizam mais gravosas, limo líquido e filante, também podem manifestar outros comportamentos, mas o comportamento mais evidente e que se distingue dos outros é realmente deixa-se montar. E esta altura é a altura para ela ser inseminada. Quem tem tudo, trata do sul, não temos que preocupar. Mas para fins de inseminação é nesta altura que o animal deve ser inseminado. E o pós-cio, o que acontece? Ela passou por aquilo, já passou o seu parente, ela já não está a deixar montar outra vez, fazem cavalo umas nas outras, um linho límpido e menos viscoso, que é porque está muito esfolada. Porquê que ela está muito esfolada? Porque ela teve a fazer cavalo nas outras, depois deixou que as outras fizessem cavalo nela, portanto ela já está esfolada da hora do cio e, portanto, é normal que ela esteja esfolada, é isso que eu queria dizer. E nesta altura pode ser demasiado tarde para inseminar, porque nesta altura o óvulo já está mais velho e um pouco fértil, está bem? Agora, aqui o exercício, eu queria que vocês estivessem atentos, vão responder, está bem? Então é assim, eu sou uma produtora, eu chego às 7 da manhã à minha vacaria. E o que é que eu vejo? Vejo a vaca A e a vaca B. Isto é em relação à vaca A, está bem? Portanto, a vaca A está aqui a deixar ser montada pela vaca B e o que é que isto está aqui? Ela está um bocadinho vermelha, ou seja, ela está esfolada. A pardenta também é uma vulva assim mais vermelha, inchadinha, limo viscoso, fluido e também está a vocalizar mais. Ou seja, resumo, eu chego à minha vacaria, tenho lá uma vaca que se está a deixar montar e já está muito esfolada. O que eu vou pensar? Que ela está a fazer isso há bastante tempo. O que é que eu faço? Insemino nessa manhã, na tarde ou já não insemino? Se inseminava de manhã, braço no ar. Muito bem. À tarde. Ou quem é que já não inseminava? Resposta certa, A. Inseminava logo e já. Claro que eu sei que a logística de chamar o inseminador à última da hora é difícil, percebo, mas é a melhor altura para inseminar. A vaca já está a sair à hora, já está esfolada, ainda se está a deixar montar, a altura ideal. Outro exemplo, agora em relação à vaca B. Portanto, temos aqui a vaca B, está a fazer cavalo na outra, já está muito esfolada e, portanto, ponto aqui a reforçar, já não se deixa montar. Está bem? Portanto, eu chego, de manhã, à minha vacaria, vejo uma vaca que está a fazer cavalo nas outras, já não se está a deixar
indica que esta vaca já está saída há muito mais tempo que a outra vaca do exercício passado. Porquê? Porque ela já passou o reflexo de mobilização, já se deixou montar e já não se está a deixar montar. E porquê que eu sei que é o pós-cio e não o pré-cio? Porque ela já está esfolada. No pré-cio, ela não se deixa montar, mas ainda não está esfolada. No pós-cio, ela também não está a deixar montar, mas já está esfolada. O que significa que ela já se ainda há muitas horas. Portanto, quando inseminar a vaca B, de manhã logo muito cedo, tarde ao final do dia, início da tarde, ou não inseminar. Quem é que não inseminava? Quem é que inseminava de manhã bem cedo? À tarde. Início da tarde. Portanto, aqui a resposta mais acertada é a resposta A. Ou seja, a vaca ainda está a fazer cio, está já na parte do pós-cio, que já sabemos que o óvulo pode ser pouco fértil. No entanto, nunca deixar de passar o cio, porque as taxas de concepção podem ser mais baixas, mas não deixam de fazer cio. Está bem? Portanto, nunca deixar de fazer o cio, porque são 105 euros a roda carteira. Pronto. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Então a gente chegou para a vaca de manhã e tem uma vaca de cidade. A gente chama o dominador da noite lá a juntar a fazer. Tá. Aqui a gente faz assim. Quando é que uma vaca é ensinada a tarde? Vou dar um exemplo que não está aqui. Eu chego à bateria, vejo uma vaca que está a fazer cavalo noutra, mas que não se está a deixar montar. E essa vaca não está esfolada. Ou seja, está com o pelo um bocadinho iriçado, ela tenta ali brincar uma com a outra, mas não está esfolada e não se está a deixar montar. Mas posso ensinar cá. Ela está muito parecida. Mas a gente faz quando a vaca está, quando a gente chega lá de manhã e a vaca está no cio, a gente chama o dominador da realidade à tarde. Qual é o que é o final de ciclo? Depende do final de ciclo. Está a deixar a outra motor? É de manhã. Quando é que começou a montar a vaca? Mas a gente aqui É quando a vaca deixa. Aqui não tem que ir para lá na hora. Pois, eu sei. Sei o que eu estava a dizer. É difícil, a logística com o inseminador e São Miguel é igual. Eu sei que temos que chamar sempre o inseminador para o seguinte. Eu vejo uma vaca sair à tarde, eu digo, olha, quem é que me vem inseminar de manhã? Eu vejo uma vaca sair de manhã, olha, vem inseminar à tarde. Eu sei que ligar de manhã para inseminar de manhã é muito difícil. No entanto, era a altura ideal. O que é que vai acontecer nesta vaca à tarde? Está sangrada, provavelmente não vai ficar prenha. Aliás, se estiver sangrada, já o doou, não vai ficar prenha. Se ainda não estiver sangrada, provavelmente deve estar a ovular, o vínculo já não vai ser fértil e não vai funcionar. Mas eu sei que logisticamente é difícil, mas eu estou só a transmitir a informação mais perfeita que eu posso, está bem? E fazem bem, só que assim, para de manhã, para ensinar para a tarde, sinais de cio é, a vaca está a fazer cavalo noutra, mas ainda não está esfolada, ou seja, apenas começou o cio há pouco tempo. Significa que ela à tarde já vai estar a poder inseminar. Agora, uma vaca que está a deixar fazer cavalo e está muito esfolada, aí é para inseminar. Neste caso, uma vaca que já não está a deixar fazer cavalo e está muito esfolada, significa que ela tem saída durante horas e horas, cada noite toda. Já fez cavalo, já deixou de fazer cavalo e já voltou a deixar de fazer cavalo. Ou seja, já está a sair há horas e está esfolada. Tem que sair de manhã. O touro apanha-os, mas o inseminador tem que ser de manhã. Mas eu percebo que logisticamente não seja fácil. Lá em São Miguel é igual, está bem? Só que seria a altura melhor para as vossas taxas de contenção serem superiores. Eu percebo. Eu entendo, porque eu também sou dizer ao inseminador, olha, vem agora e já, eu dizer, pá, não vou agora e já, tenho mais que fazer, tenho mais trabalho e agora eu só vou à tarde. Tu não vens, porque a vaca vai estar sagrada, não vai ser inseminada. Pronto, isto depois tem um bocadinho de... Está a andar muito, então por causa disso. Eu chego lá de manhã, a vaca está a sair e só chamo-lhe só bem à tarde. Pois, lá está. Nós temos que identificar de manhã são os sinais de cio. O senhor de uma vaca saída, mas tem que perceber é se ela está a deixar-se montar ou se não está a deixar montar. Se ela estiver a deixar montar, tem que ser inseminada logo. Porque quando é que o touro vai cobrir a vaca? Quando ela deixa. Quando ela deixa. Ou seja, quando ela está parada. Certo? A combinação é igual. A altura melhor, quando ela está parada, é o sinal de reflexo de mobilização, que eu estava a falar, que é o sinal diferenciado de outras preços de pós-cio, que nos indica que é o momento exato para inseminar. Quando ela já não está a deixar fazer cavalo, significa que ela já passou essa parte. Portanto, ou inseminamos logo, ou se inseminarmos à parte, ela já não vai estar sangrada. Ou já não vai dar, as nossas taxas de concepção vão ser muito reduzidas, está bem? Pronto, a questão logística de chamar um inseminador, percebo, isso Miguel é igual, mas pronto, esta
que apenas 10% da culpa é da vaca e 90% dos chios não apanhados não é da vaca. Quando é que a culpa é da vaca? Quando os animais estão com condição corporal mais baixa, estão em cetose, ou seja, elas estão com balanço energético negativo, estão a comer pouco para aquilo que estão a produzir e, claro, que elas nessas condições não vão manifestar ciúmes. Logo a seguir ao parto é normal que mostre ciúmes, especialmente se elas desenvolverem quistes, metrites, retenções de placenta, que isto é muito importante resolver logo no pós-parto, aliás, até prevenir. Porque assim, quanto melhor o arranque no pós-parto, mais cedo ela é inseminada, mais cedo ela vai ser prenha. Quando são vacas que apresentam os seus pontos ou menos intensos, no caso das altas produtoras também é difícil de apanhá-los, vacas com ciúmes irregulares, os silenciosos também é difícil de apanhá-los. Quando estão com mais de 70% do efetivo prenho, é um bom motivo, mas lá está, se elas estão prenhas não vão fazer ciúmes, é normal que nos vejam. E na altura, que também nós todos sabemos, a hierarquia da manada, vacas dominantes, não vão deixar as submissas manifestar ciúmes e, portanto, é normal que haja menos ciúmes. E na altura de falsos ciúmes, 10% de vacas prenhas podem manifestar ciúmes. Por exemplo, tenho uma vaca nas secas, doutora, eu tenho uma vaca seca que está a fazer ciúmes. Eu vou ver que está prenha. Faz parte deste lote de 10%. Está bem, ela está prenha, só está a manifestar ciúmes falso. E quando é que realmente não é culpa da vaca, 90%, e porquê? Normalmente é culpa nossa. O que acontece? Fazemos poucas observações por dia, portanto não fazemos aquelas 4, 3 vezes que devíamos fazer nos fios. Observamos os fios na altura do dia menos provável, ou seja, em vez de fazermos e nos olhar aos animais, na altura em que elas não estão a comer a manjedoura, não estão perto da ordenha, vamos só ver nesta altura das ordenhas, então vamos detectar menos ciúmes. Falta de conhecimento de ciúmes, se não soubermos o que é um ciúme também é difícil de detectar. Pouco tempo despendido durante cada observação, ou seja, eu até vou perder tempo aquelas 3 a 4 vezes, mas eu vou lá 10 minutos, pá, não dá, temos que pelo menos fazer meia hora, vamos perder muitos ciúmes. Sazonalidade, stress e em circunstâncias de vacarias tabuladas, claro que em vacarias tabuladas, em são inclinadas de conhecimento, os animais, não é o nosso caso, claro, os animais têm tendência a não manifestar ciúmes, é mais desconfortável para eles fazer o salto e tal, e então não vão manifestar ciúmes. Portanto, pontos a reter, 90% da culpa não é do animal se nós não detectarmos vacas secas. E, portanto, não sei se isto é a vossa dúvida, se já foi, se ainda é, mas uma vaca sangrada após ser inseminada ou coberta pelo touro não significa que ela não tenha ficado prenha. Pode ter ficado, como pode não ter ficado. Isto fisiologicamente é normal, está bem? Portanto, se vir uma vaca sangrada depois de ter sido inseminada, não pensem que ela não ficou prenha. Pode não ter ficado, mas pode ter ficado. Eu já palpei várias vezes vacas que o produtor disse que ela se sangrou depois de inseminação e estavam prenhas. Portanto, pontos, rapidamente vamos despachar. Portanto, pontos a reter. As taxas de concepção estão diretamente relacionadas com a detecção de ciúmes, portanto, já sabemos que quanto mais ciúmes detectarmos, mais vacas vamos emprenhar. O timing de inseminação é fundamental para o sucesso, ou seja, lá está, quando nós começarmos a identificar os sinais de ciúmes, percebermos se está na hora de inseminar, se é cedo para inseminar ou se é tarde. Quanto mais exímios nós formos nisso, melhor as nossas taxas. Quanto mais vezes observarmos as vacas, mais vamos detectar. A maioria dos ciúmes que são à noite e de madrugada, já sabemos. A maior parte das inseminações deve ser de manhã. Aquela vaca não fez ciúme, já sabemos que a maioria das vezes não é culpa da vaca. E um bom serviço de acompanhamento de fertilidade é meio caminho andar. O serviço de fertilidade, vocês têm problemas mais cedo, empregam as vacas mais cedo e conseguem ter mais sucesso. E, portanto, é muito importante. E era isto que eu vos queria falar. Se tiver alguma dúvida, estejam à vontade, senão o Tiago vai passar aqui à palestra dele. Quase todos vocês me conhecem, sou o Tiago Oliveira, dispensa apresentações. Quem não me conhece devia conhecer, e passa a conhecer também. É uma oportunidade para isso, é para isso que estamos cá. Eu venho cá falar-vos da importância de investir no periparto para melhorar a performance reprodutiva e ao longo da minha apresentação vou-vos falar do que é o periparto, o que é que consiste, falar um bocadinho de balanço energético negativo e quais os impactos que isso vai ter na parte da fertilidade. Naquele período em específico, que é o periparto, que forma é que isso vai nos influenciar depois, a posteriori, a parte da fertilidade e no final dar aqui algumas considerações para levar para cá. Portanto, o periparto o que é? Na prática são as 3 semanas
antes do parto até às 3 semanas pós-parto e, de grosso modo, é dividido em 3 subfases, podemos dizer assim. O pré-parto, ou seja, 3 semanas antes de parir, claro, o parto e as 3 semanas pós-parto. Portanto, o que é que acontece nesta altura? É uma altura, como toda a gente sabe, uma altura de muitas alterações fisiológicas no animal, uma alteração de grandes alterações, uma altura de grandes alterações no animal em termos de maneio. Claro que as vacas estão em situação normal, as vacas secas estão separadas, depois vem para as vacas de leite, é sempre uma balbúria, é sempre uma alteração muito grande para a vaca, a nutrição. Tipicamente as vacas secas comem pouco ou nenhuma ração, de repente já estão a comer, param e aquele dia a seguir quase 10 kg de ração ali de pancada, e isso, claro, tem influência muito grande, principalmente a nível da saúde ruminal dos animais, como vou falar um bocadinho mais à frente. Doenças puerperais, toda a gente sabe quando a vaca pare, naquele primeiro mês é a altura que a vaca adoece, é sempre naquela altura, portanto, dificilmente adoece fora dessa época, e é uma altura de muita gestação apertada, ou seja, temos que estar sempre em cima do animal. Eu sei que a hora já é avançada, os gráficos que vou apresentar, eu gosto muito de apresentar, são gráficos para explicar como é que funcionam as coisas, mas devagarinho vamos todos compreender o que é que está aqui. Portanto, pré-parto, antes do parto, é uma altura tipicamente que a ingestão de matéria seca da vaca, apesar de ser estável, está a diminuir um pouco, que é esta linha aqui azul, pontilhada azul, mas reparem aqui no parto, quando a vaca pare, a portada da vaca, a ingestão de matéria seca é muito baixa, depois começa a subir aqui na primeira semana pós-parto até chegar a valores relativamente interessantes 3 semanas pós-parto. Mas a vaca, quando pare, toda a gente sabe que começa a dar leite. O que é que isso faz? Faz-nos com que a vaca não consiga comer o suficiente para aquilo que ela produz, e vai-nos dar problemas que já vou falar a seguir. E reparem para onde é que ela vai buscar essa diferença. Lógico que há as reservas corporais, que é esta linha laranja. Ou seja, a vaca, antes de parir, tem uma condição corporal relativamente estável, as necessidades dela são relativamente baixas. Quando pare, ela, como não consegue comer para aquilo que gasta, vai buscar o corpo na teoria. Na gíria, costumamos dizer que nesta altura, portanto, logo a seguir ao parto, a vaca tudo o que come é para leite. E entramos aqui numa situação que é o balanço energético negativo. O que é o balanço energético negativo? É simples, e vem de encontro àquilo que acabei de falar, que é, esta linha à frente são as necessidades ou os gastos que o animal tem para produzir o leite. Reparem que esta linha vertical aqui à frente é o parto, ou seja, logo antes do parto as necessidades para a lactação sobem e a seguir ao parto são altíssimas. Reparem que a energia que vem da alimentação ao parto é muito baixa e depois começa a subir. Nesta altura, que a vaca gasta mais do que come, ela vai buscar as reservas, daí o balanço energético negativo. Ela está, tipicamente, a perder peso. Quando a curva das necessidades da vaca cruza com aquilo que a vaca consegue ingerir, a vaca já entra numa fase de balanço energético positivo. Isso tem impactos enormes na reprodução, que vamos ver já de seguida, e que é bastante interessante. Este caso prático que trago-vos aqui é um caso real, uma exploração que trabalha já há alguns anos connosco na área da nutrição e da reprodução, e isto é um exemplo real de manada, não é de uma vaca individual, é sim da exploração completa. E o que acontece nesta exploração? Quando a vaca, portanto as vacas em situação normal, na altura do parto, estão com um balanço energético negativo, que é esta linha à frente, ou seja, as vacas não conseguem comer suficiente para aquilo que gastam e estão a perder corpo. E só aos 86 dias pós-parto, portanto de paridas, é que conseguem ingerir suficiente para cobrir aquilo que gastam. É isto que isto quer dizer. E a partir daí passa a postir. Ou seja, já conseguem comer suficiente para aquilo que gastam. Em termos de reprodução, o que é que isso nos traz? 86 dias é a partir do dia em que a vaca começa a entrar no balanço energético positivo, ou seja, até aqui ela tem balanço energético negativo, e reparem aqui na questão da taxa de concepção.
neste caso em específico desta exploração, estava nos 40%, e temos aqui bastantes animais significativos para analisar estes dados. Portanto, 40% era a taxa de processação que ele tem aqui por volta dos 86 dias. Quando vem aqui dos 87, 107, reparem que já está em balanço energético positivo e a taxa de concessão só 6,3%. Portanto, ele passa de 40,5% para 47%. Ou seja, o animal já tem energia suficiente para as necessidades de lactação e já mobiliza e canaliza mais para a reprodução e começa-se a emprenhar melhor os animais. Isto é um exemplo real e bastante interessante. Porquê é que isso acontece? Esta altura do periparto é uma altura de muitos stresses. Muitos stresses quer dizer ele associado, e já vou esmiuçar um bocadinho isso, que é metabólico. O stress, seja ele qual for, baixa sempre as defesas, e baixando as defesas, logicamente, temos mais doenças. Não é por acaso que as vacas, quando parem à altura, têm as doenças todas em mais algumas, como sabe. Em termos de stress social, qual os fatores que contribuem para esta situação? Densidade animal. Claro que na pastagem ter 100 vacas, ou ter 50 vacas, ou ter 20 vacas é completamente diferente. Quanto mais vacas tivermos por unidade de área, é sempre pior em termos reprodutivos, sempre. E outras, produção e afins, mas estamos a falar aqui da reprodução. A questão de hierarquia, é sabido que vacas dominantes têm menos problemas no periparto, não há volta a dar. Muita atenção às novilhas, as novilhas coitadas já é sempre as desgraçadas que levam sempre a cabeça. Normalmente fala-se muito de espaço de manjedoura, que já vou falar assim, mas esquecem-se da parte da água. É muito importante. O leite, o tempo e 8% de leite é água, portanto a vaca tem que beber muita água para produzir leite, portanto temos que ter espaço de manjedoura, de dor neste tempo. Claro, espaço de manjedoura. Em relação ao stress metabólico, como já falei da questão do balanço energético negativo, porque a vaca não consegue comer o suficiente para aquilo que gasta, hipocalcémia, a vulga febre de leite, portanto, já vou à frente falar mais um bocadinho da questão da febre de leite. A hipocalcemia pode ser clínica ou subclínica e não é a mesma coisa, mas a influência na fertilidade vai ser enorme. E não é só ver a vaca que caiu, é principalmente ver a vaca que não caiu, mas está com a hipocalcemia subclínica. Vamos ver à frente valores desta situação. Acidose, como falei há pouco, a questão da alteração da vaca antes de parir e come pouco ou nenhuma ração, de repente a gente leva 10 kg de ração para dentro e a gente pensa que isso vai correr tudo bem. Pois, ela entra em acidose e, além de outros problemas, vamos ter problemas de fertilidade sem dúvida. E vamos falar mais um bocadinho. Aqui a questão da ureata é mais como uma questão de indicador. Quando as vacas estão paridas por pouco tempo, é normal e é expectável, e é assim que deveria ser, deveríamos ter ureias sempre relativamente mais baixas. O que é que isso nos traduz? Ureias mais baixas, portanto, uma densidade energética na dieta muito superior, e nessa altura precisamos sempre de bastante energia. Se tivermos ureia muito alta, não é ter ureia muito alta nos dias em leite muito avançados. Isso na prática não nos traz grandes problemas da fertilidade. Nesta fase. Esta fase inicial temos que ter muita densidade energética e, em termos de indicador, temos que ter ureia relativamente mais baixa. A cetose um bocadinho relacionada aqui com a questão do balanço energético ativo, a vulga falta de açúcares e o fígado gordo. Em termos gerais, o fígado é o maestro do metabolismo da energia, portanto, o principal produtor do glucose. Se o fígado estiver gordo, não consegue trabalhar bem, não consegue trabalhar normal e não vai produzir a energia que devia produzir para a vaca, e isso vai nos afetar. Se a vaca já não come o suficiente para aquilo que produz, então se o fígado estiver gordo, vamos ficar ainda pior. Atenção às novilhas, porque são muito mais sensíveis para isso tudo do que as vacas. Trago-vos aqui um gráfico interessante, que é a atividade dos neutrófilos, que é a principal célula da primeira linha de defesa do organismo, e reparem que a atividade até uma semana antes do parto
até é considerável alta. Na semana antes de parir baixa muito, quando a vaca pá, ela baixa para níveis malucos, aqui para perto de uma semana, e começa a recuperar, e só vem recuperando aqui para níveis interessantes 3 semanas pós-parto. Ou seja, nesta altura, até 3 semanas de parir, a vaca tem as doenças todas porque as defesas do animal estão completamente em baixo. Não há portanto. E cá estão, as defesas estão em baixo, o que é que os animais contraem? Doenças como retenção placentária, metrite e endometrite. Portanto, as duas são infecções de grupo em alturas diferentes. A metrite é tipicamente uma doença mais aguda, tipicamente até às 15 dias pós-parto. É uma situação que a pessoa vê mais facilmente e nota e acode, vê e trata e acontece. Mas se a metrite não for bem tratada até às 2 semanas, ela evolui para a endometrite. A endometrite é uma condição mais crónica e que a pessoa não vê facilmente. E temos aqui vários cenários, portanto, muito facilmente vê-se em ecografia, traduz-nos em problemas de fertilidade gravíssimos, mas muitas das vezes provém de metrites maltratadas. Mas são condições diferentes, apesar de ambas serem infecções uterinas. Mamite, hipocalcemia, cetose, escoamento abrumado, laminite, são todas estas doenças que estão aqui. Isto aqui é um gráfico, esta hora é complicado, durante o dia também o é, portanto não há volta a dar. O objetivo disto aqui é, todas as doenças estão relacionadas umas com as outras. A hipocalcemia, infelizmente, está... A hipocalcemia é a vulga de febre de leite, ok? A hipocalcemia, infelizmente, está na base de tudo. A hipocalcemia baixa a imunidade baixa, as vacas contraem as doenças todas. A hipocalcemia também leva a hipocalemia energética negativa, como já vimos, pode levar a várias condições e todas elas, e são uma salgalhada, levam-nos a problemas repetitivos. Portanto, é de extrema importância, nesta altura, detectar precocemente as doenças como elas. E agora, trago-vos aqui um slide, vou dizer que talvez seja o slide mais importante que eu tenho aqui na minha apresentação. Eu sei que a hora é avançada, vamos todos em conjunto, ver se a gente consegue acertar aqui as agulhas. Portanto, balanço energético negativo leva-nos a níveis, quer dizer, provém de níveis baixos de energia e nutrientes, portanto, pouco aporte, e isso vai-nos levar diretamente à inibição do crescimento folicular e à ovulação. Vai-nos levar diretamente a quistes ovários e diminuir a produção de hormonas, claro, o que é que vai acontecer? Fertilidade e vai ser. Metrite, laminite, mamite, tipicamente doenças do periparto. Febre. A febre vai-nos levar à inibição do crescimento folicular e ovulação. Também leva à diminuição de produção de hormonas, fertilidade, mais uma vez, para baixo. As condições de infecções, claro, são presentes normalmente bactérias e suas toxinas. Bactérias e suas toxinas são tóxicas para os espermatozoides, para os óvulos, para os embriões. Mas também é prejudicial para o ambiente uterino. O que é que vai acontecer? Mesmo que ocorra a ovulação, mesmo que haja fertilização, não vai haver nidificação. Ou seja, o embrião, quando chega ao útero, não tem condições para receber, até à meia, se Deus quiser, vaca vazia. Outras doenças, cetose, acidose, a questão da ureola, que leva à questão da falta de densidade energética, leva-nos a níveis de elevados tóxicos, vai-nos levar diretamente a quistes ovários, vai-nos levar a toxicar a nível dos espermatozoides, óvulos e embriões, e também afeta o ambiente uterino, que provoca problemas de nidificação. E tudo isto é agravado com a presença muito importante, e este ano não sei como é que correu propriamente aqui, mas sei que não correu bem porque as ilhas todas foram iguais, foi transversal, muitos milhos para o chão, toxinas, meus amigos, até à mesa das quiser. Isso é assim que funciona. Portanto, é um gráfico muito complexo, mas aqui está basicamente as situações, o que é que influencia o quê. Na prática, o que é que nos acontece? Diminuição da expressão de si, como a doutora Constança falou aqui da parte do SIS, anestes, mortes embrionárias, menores taxas de concepção, maior intervalo entre pares. Agora, vou só falar um bocadinho das diferentes fases ou subfases do periparto, e começando aqui com a questão do pré-parto. O pré-parto, como falei há bocado, é uma altura de produção de ingestão de matéria seca, falta de apetite e começa a mobilização
das gorduras corporais. Portanto, a vaca pega e emagrecer. Qual é o nosso objetivo? Principalmente nesta fase que antecede o pato, é aumentar a ingestão de matéria seca. Para isso tem aqui uma série de, para aqui para o São Jorge pode não ser tão importante quanto isso, mas está espaço na manjedoura no mínimo 70 cm. Aqui falam em 75, mas quando se tem menos de 70 cm de meta, portanto, em linear da manjedoura, meus amigos, além da produção e sem embora, a possibilidade de valor. Isso não alterará. A gente esquece sempre também da água, mas temos que ter no mínimo 10 cm linear de água de disponibilidade para as vacas. Aqui é muito importante para vocês e é para toda a gente, portanto, condição corporal. Vacas muito gordas ou muito magras influencia a parte da produção, maneira alimentar, boas comidas sempre boas. Este ano é complicado por causa da questão dos mitos e de verão, devido ao stress térmico, que é uma loucura o que influencia na parte da fertilidade, portanto, a questão da baixa da concentração, procurar sombras, abrigos, o que se puder. A densidade animal, animais ruminantes, isso sabe-se, portanto, está mais que estabelecido, na manjedoura tem melhor umidade e tem, consequentemente, menor risco de doenças uterinas, comparando com vacas submissas. Muita atenção à questão das novilhas. A gente esquece das novilhas, que haja no meio das outras, mas a novilha está sempre a levar porrada, nunca come de jeito, e a fertilidade dela devia ser muito melhor que as vacas, e muitas das vezes, quando se vai analisar números, são piores que as vacas. E não teria razão nenhuma para ser, senão às vezes nem se deve. Então, muita atenção a isso. O pato, uma fase muito importante, claro, vocês todos sabem isso, mas as três principais doenças, retenção placentária, hipocalcemia e cistose. Retenção placentária, só é contratada a retenção placentária quando passamos das 24 horas que a placenta sem haver desprendimento. Normalmente por atonia uterina secundária, por uma hipocalcemia, seja ela clínica ou subclínica. Condição corporal elevada é sempre um problema para a retenção placentária, não volta a dar. Deficiências em vitamina A, E e selênio também levam a retenções placentárias. Hipocalcemia, a vulga, febre de leite. Atenção, chamar aqui a atenção de baixa, a hipocalcemia, mesmo subclínica, baixa muito a imunidade da vaca, ela vai ter imensas doenças, como já falámos no outro gráfico atrás. Aqui na distócia, salvaguardar aqui dois ou três reparos, que é atenção a usar luvas nos patos, muito gel. Porquê? Porque 1/3 das vacas com problemas de pato desenvolvem metrite ou endometrite, automaticamente problemas de reprodução, não há outra nada. A distócia normalmente deve a hipocalcemia por cansaço, esgotamento. Trago-vos aqui um estudo, eu agora vou apresentar 2 ou 3 estudos interessantes que vale a pena falar. Era sabido, sempre soube, a partir da segunda barriga é normal metade das vacas terem febre de leite, é normal, quer ela clínica, quer ela subclínica. O que não é normal e é um bocadinho mais novo é as primíparas, portanto, novilhas da primeira barriga quando parem, e este estudo evidencia isso, que é 25% delas estão com hipocalcemia subclínica. Elas não, atenção, subclínica não cai, as novilhas não é fácil de apanhar uma novilha caída de parto, não é mesmo fácil, eu apanhei muito poucas na minha vida. A questão é a hipocalcemia subclínica, e aqui é que está a questão. A hipocalcemia subclínica, a vaca não cai, está a poeira da vida, ninguém vê nada. A grande situação é, se a gente viu o cálcio no sangue, está abaixo de 8 mg por decilitro, o que é que isso nos vai fazer? Como vimos lá atrás, vai baixar a imunidade, vai aparecer doenças, vai influenciar isso tudo, e temos menos leite, portanto, neste caso, menos 4 litros de leite por dia, 2,4 vezes maior probabilidade de escoamento normal, redução de 30% de taxa de conceição à primeira inseminação. Portanto, a prevenção da hipocalcemia, não há volta a dar, está na origem disso tudo e começa no parto. Trago-vos aqui outro estudo, este caso, por acaso foi feito por mim na Ilha Terceira, de onde sou, na altura um estudo feito em 5 explorações, cerca de 500 vacas, e o estudo hoje em dia, se fosse para fazer, não conseguia, mas na altura consegui fazer. E então o que aconteceu? Todas as vacas que pariam, uma levava cálcio, a outra não levava cálcio, uma levava cálcio, a outra não levava cálcio. E então fui ver na altura o que é que isso acontecia, portanto, com uma folia com essa merda toda. E todas as que levaram cálcio, e muitas delas eu próprio dei aqui a agulha que tirava o sangue para medir o cálcio, que foi isso que eu fiz, a mesma agulha já estava a levar o cálcio para dentro. Pronto. Todas as que levaram cálcio não tiveram febre de leite. Levaram cálcio, não tiveram febre de leite, mas as que não levaram cálcio, 12%
tiveram feito coisa. Agora, reparem na retenção placentária do Dopamase. E basicamente todas as doenças, o que aconteceu foi as vacas que não levaram calço, quando pariram, todas tiveram mais doenças. Portanto, no fim de contas, é isso que é importante. Tem que dar calçar as vacas. Não há aqui volta a dar. Outro estudo, também interessante, um bocadinho parecido, mas um bocadinho diferente, que é comparar vacas, aí sim, são de sangue, não é vacas que caíram de pato, são vacas com hipocalcémia subclínica, ou seja, mediram o sangue e viram que estava abaixo dos 8 mg por cilindro, e vacas que estavam acima de 8 mg por cilindro. E as que estavam abaixo de 8 mg por cilindro, apesar de estarem em pé e estarem polaríssimas de abrir, sem sinais aparentes de febre de leite, todas elas tiveram as doenças mais do dobro do que as que não estavam, que estavam nos valores bons. Portanto, mais uma vez evidencia que não há volta a dar, a gente tem que dar calça às vacas e acabou. Basicamente é isso. E por fim, falar aqui na questão do pós-parto, que é o período, que são as 3 semanas logo a seguir ao parto. É a altura, tipicamente, de andar sempre o termómetro no cu das vacas. É a ferramenta mais fácil, mais barata e melhor que existe para detectar precocemente. Às vezes a vaca apanha febre e a gente nem sequer só o termómetro é que dá, que só vai desenvolver os sintomas já posterior. É a altura de detectar doenças precocemente, testar para doenças subclínicas. Hoje em dia há vários testes para fazer no sangue, no leite, para detecção de doenças subclínicas, que antes de aparecer a doença, a gente já detecta no sangue a doença antes de aparecer. Portanto, hoje em dia o que falta são kits baratíssimos e o acesso a eles são mesmo de alguns são de medicina humana, portanto é fácil de apanhar nas farmácias normais das pessoas. Avaliar diariamente os indicadores de saúde, se a vaca está a comer bem, se não está, e tratar o mais rapidamente possível e assegurar que as vacas ficam bem tratadas. Consequências dessas doenças, claro, diminuição da fonte, diminuição da eficiência reprodutiva, que é o nosso tema principal aqui hoje, aumento da taxa de reprodução, custos com tratamentos de descarte de leite e aumento do período seco, porque vacas com doenças levam mais tempo a prenhar, vão secar mais gordas, depois vem para secar mais seco, senão a vaca já não dá leite, e a gente anda nisso, e no ano a seguir ela está gorda, dá para ir gorda, fica de gorda e ainda fica. Ficamos ainda pior para gostar. Quase a terminar, mas, e a noite já vai avançada, mas há alguns estudos. Vacas multíferas que desenvolveram trigo, testou-se uma redução de pico de cerca de 5 litros por dia nessas vacas. Vacas que perderam muita condução corporal rapidamente pós-parto registraram menos de 660 litros aos 305 dias e tiveram 20% menos hipótese de emprenhar. Deslocamentos, vacas com deslocamento da massa tiveram uma quebra de produção de 11% e um estudo aqui em termos económicos foi uma doença do pueripar que tem um custo variável até de 10%. Portanto, no fim de contas, tudo impactos económicos e então o que é que devemos fazer? É simples, mas é mais fácil dizer do que fazer, como é lógico. Olhar para os animais, monitorização, a vaca pariu, termómetro, andar para cima delas, não come, porque é que não come, é preciso isto, é preciso aquilo, tal, calça, andar a ver as vacas. Para isso, para fazer o quê? Detecção precoce de quê? De doenças, para a gente fazer o quê? Para tratá-las o mais cedo possível, para elas não irem muito abaixo, para não ter o impacto que poderão ter, como já vimos atrás, todas as doenças que aparecem têm um impacto direto e indiretamente na reprodução. E agora um bocadinho ao jeito de conclusão, qualquer um problema no periparto prejudicará a performance produtiva e reprodutiva do animal ao longo da lactação. Investir, se há altura para investir dinheiro nas vacas, são quando elas parem, não há volta a dar, é a altura para olhar para elas e investir dinheiro. Traz retorno económico, não há altura de ter um retorno económico, não há altura de ter um retorno maior que seja a altura do pós-parto. É fundamental identificar os fatores que causam os problemas. O que é que eu quero dizer com isto? Não é só apanhar as doenças cedo, tratá-las e acabou. É o que é que provocou aquela doença. E claro, resolver esses fatores. E se a gente conseguir fazer isso, temos melhor futuro. Muito obrigado a todos. E eu só pedia encarecidamente era que preenchessem os nossos inquéritos, as nossas capinhas. É importante para nós e entregamos. E agora vamos para o último. Muito obrigado a todos.